Então, hoje nós vamos falar sobre constelação familiar com a minha amiga Arlete Menegatti, que trabalha em Jundiaí, em Campinas, com essa técnica, tanto individual quanto em grupo. Então, é importante que vocês também conheçam, porque muita gente que vem para as constelações ou vai para as constelações em grupo, às vezes tem um tema que tem vergonha de falar, ou tem um tema que ela quer, de alguma forma, também ampliar um pouco mais. Também é possível fazer a constelação individualmente. É legal o pessoal saber a diferença, né, Arlete? Bem-vinda, bom dia. Bom dia. Bom dia, que bom estar aqui de novo. Igualmente, bem-vinda, porque quando a gente fala de constelação, tem muitos profissionais que geralmente fazem constelação somente individual, outros profissionais somente em grupo, outros fazem as duas técnicas. Você faz as duas técnicas. As duas técnicas. O que eu acho interessante, não que seja obrigatório, mas eu acho interessante para quem quer constelar individualmente, nesses casos que você comentou, que a pessoa vá antes assistir uma constelação em grupo. Isso eu acho que é interessante, porque ela tem uma compreensão maior do método, né? E vai até ter um aproveitamento melhor da constelação individual dela. Mas eu faço os dois. Vai saber o que é o campo, né? Exatamente. Porque muita gente fala, mas eu vou fazer com bonequinhos, já ouvi dizer que é com bonequinhos, ou enfim, com os papéis no chão. Mas como assim? Como que a gente olha para um bonequinho, né? Muita gente já falou, nossa, olha para o bonequinho e eu desmancho, um negócio impressionante. Porque não é um bonequinho, não é? Algumas pessoas falam que fica até com algumas expressões, né? Que enxerga ali no boneco. E realmente, né? Como a gente está acessando o campo de informações, o campo mórfico, como na constelação em grupo, então acontece todos os movimentos, as informações vêm à tona da mesma maneira. Então vamos falar um pouquinho para começar hoje da constelação individual, depois a gente fala do grupo e também a gente vai dar alguns exemplos para que vocês saibam como a constelação pode atingir, gente, cada vez mais a profundidade do problema, porque se 99% da nossa realidade é uma realidade espiritual e a gente tem 1% do plano físico, se a gente não trabalha esse plano espiritual, qual contém todas as nossas ligações, inclusive de outras vidas, fica difícil a gente conseguir alguma coisa no plano físico, né? Então, a constelação nos ajuda nesse sentido. Então, vamos falar um pouquinho da constelação individual, Arlete. Então, eu acho interessante, exatamente, é indicado para algumas pessoas, às vezes o tema é um tema normal, extremamente comum, mas a pessoa fica mais à vontade fazendo só com o terapeuta, né? Só com o facilitador. Então, aí, ok. Agora, tem algumas constelações que mesmo a pessoa chegando ali para fazer individual, depende do tema, é mais indicado em grupo. E aí a gente faz em grupo. Agora, o contrário não é recíproco, né? As verdade. Todos os temas dá para fazer em grupo, né, Simone? O resultado é o mesmo. A diferença é a dinâmica, porque é completamente diferente. Num grupo tem ali 20, 30 pessoas, depende do dia, e essas pessoas entram no lugar, na posição das pessoas daquela família ou daquela empresa, dependendo do tema. E quando elas entram nesse campo, elas têm movimentos, têm sentimentos, sensações, mesmo sem conhecer absolutamente nada daquela história. E muitas pessoas que só assistem, né, às vezes falam, mas que estranho isso, né? O que é? Tem a ver com espiritismo, com religião? E não tem nada a ver, né, Simone? Porque a pessoa não fica acoplada ou incorporada, não é isso. O que acontece é que ela entra em contato com esse campo de informações e a partir daí ela se permite movimentar e falar e expressar o que a pessoa daquele sistema sente. Tanto que eu até dou um exemplo, que na maioria dos casos a pessoa que vai constelar, ela também tem uma pessoa sendo ela ali no meio, o espírito não sai. Exatamente, não sai dela, ela fica lá só com o corpo vazio, sem nada dentro. Exatamente. Então, só que o que acontece? Como nós fomos ensinados, né, que a gente tem 5 sentidos, né, olfato, paladar, tato, enfim. E nós temos mais, né, o Rupert Sheldrake, né, já está no 7º, falando do 8º, a gente fica muito limitado ao que ou a gente tem que ouvir ou ver
para aquilo ser uma realidade. E, na verdade, nós temos muito mais formas de perceber o mundo e as pessoas, não é, Simone? Só que a gente ainda não conhece esses sentidos. A gente sabe pouco a respeito da intuição, né? Que ela existe, que é possível, né? Você ter alguns direcionamentos ou alguma opinião ou algum conhecimento através da intuição. Mas o resto parece muito místico, né? Fica uma coisa num campo totalmente místico. E que não é. Só falta a gente ter mais conhecimento a respeito. E é exatamente esse campo que a gente acessa através da constelação. Então, no caso, em grupo, são as pessoas que entram e acessam esse campo. E na individual, é o facilitador e a pessoa que está constelando que entram nesse campo, e a gente vai colocando os bonequinhos, que a gente vai... O que eu sempre falo, né, para a pessoa soltar os movimentos, e a partir desses movimentos que acontecem espontaneamente, não filtrando através do racional ou do mental, esses movimentos vão acontecendo e aparecem situações, como num caso onde apareceu uma situação com o tio de uma cliente, muito claro, né? A gente tinha a posição, o movimento que foi feito era de um acidente grave que tinha acontecido com ele e ela não sabia. E 2 dias depois ela soube disso, né? Dessa história que aconteceu com ele. Então ela ficou muito impressionada, porque na hora eu falei, mas esse tio que já havia falecido, o que aconteceu? Aconteceu um acidente e tal? Ela falou assim, não que eu saiba. Ok, né? Porque nem sempre as pessoas sabem realmente das histórias. Verdade. Né, Simone? Só que tanto em grupo quanto individual, quando aparece, tem uma força muito grande, a gente consegue perceber. E mesmo quando a pessoa não sabe da história, eu falo, ok, vamos olhar mesmo assim, vamos olhar para isso. Porque se apareceu ali, é porque tem uma força, é preciso ser olhado. Então a gente vai, olha para aquilo. E muitas vezes aí a sincronicidade entra, né? Porque 2 dias, 1 semana, 2 semanas depois a história vem à tona. É bonito isso, né? Impressionante como a família, de repente aparece alguém do nada e fala, não sei, eu vou contar uma história para você, e conta a história que a gente já tinha, né, visto na constelação. Quais os aspectos que trazem emaranhamentos? Então, quando a gente faz, né, uma constelação, como ela está falando... às vezes aparece um aborto, por exemplo, e muitas vezes você pergunta para a pessoa, alguém da sua família teve aborto? Não, imagina, ninguém sabe. Mas está ali nítido, né? Uma energia que puxa, não é isso, Arlete? É isso que ela está explicando. Exatamente isso. E eu me lembrei de uma constelação que aconteceu exatamente isso. Tinha uma evidência de ter um aborto ali. Eu perguntei para ela se a mãe dela havia feito algum aborto e ela falou que não. Só que estava muito forte aquilo. Aí eu peguei e coloquei, né, a pessoa representando esse aborto. Daí um pouquinho ela falou assim, eu me lembrei, é verdade, ela teve sim. Aí eu peguei e eu estava olhando e tinha mais. E aí eu coloquei mais e, assim, é como se faltasse preencher lacunas, a sensação, se é que dá para explicar. É verdade, não dá para explicar. Tem algumas lacunas que precisam ser preenchidas. Enquanto aquilo não é preenchido, dá um desespero, né? Porque você fala, precisa, não dá para passar em branco, né? Exatamente. Aí eu falei assim, mas tem mais abortos nesse sistema. Você abortou mais alguém, alguma irmã... E daí eu fui colocando, e eu coloquei mais 3 pessoas. Aí ela falou assim, não, lembrei de mais 2. Ela lembrou de mais 2. E eu pus, acho que tinham agora 4 e depois mais uma pessoa. 5. E eu coloquei, eu estava sentindo mesmo, sem ela saber. Eu coloquei, a hora que você coloca é como se viesse uma paz, uma calma, né? E a irmã dela, ela falou assim, nossa, mas são muitos, não são todos esses, né? Ela tinha lembrado de um da mãe, mais 2, 3, são 3. E a irmã dela estava, né? E aí ela falou assim, não, são 5. Olha, porque ela sabia de mais casos. Então, você vê o quanto isso é importante. A gente, esse campo de informação estava mostrando algo e que precisava vir à tona. Essas crianças estavam sem um lugar. E elas precisavam, né? Como os segredos precisam ter um lugar, né? Então, os segredos de abuso sexual, que muita gente
às vezes tem vergonha de falar e vai passando de geração em geração, e todas as gerações com vergonha de falar, e geralmente abusos dentro da própria família, segredos de relacionamentos afetivos, ou de primeiros casamentos, ou de mortes, de suicídio, né? Então, muitas vezes fala, a pessoa morreu, mas morreu de quê? Ou então, quem é meu pai? Seu pai foi um caso que eu tive, mas mãe, quem é o meu pai? Não, só foi um caso, ele não quis te assumir, mas eu não posso falar quem é. Então, isso causa uma tensão para o sistema, né? Uma tensão e uma desorganização interna, né? A pessoa fica com um conflito, por mais que seja inconsciente, é um fantasma que está assombrando. E enquanto isso não vem à tona, isso se manifesta de alguma maneira, né? E pode se manifestar através de doenças, através de repetições do mesmo comportamento para essa geração ou para gerações seguintes. Uhum. Então, o quanto é importante a verdade, né? Que ela possa vir à luz. Porque o que acontece sempre por trás de um segredo há uma vergonha, né? Em nome dessa vergonha, não se fala a respeito de algo. Uhum. Só que esse não dito numa geração, e que vai virar um segredo para as seguintes gerações, elas podem ter um efeito muito mais dramático do que a situação vivenciada naquele momento. Então, a lesão pode ser muito maior. Uhum. Então, por mais que a verdade seja dolorosa ou vergonhosa ou dramática, ela é libertadora, né? Uhum. Porque a verdade liberta, a verdade cura. Uhum. Então, a gente deve se abrir e tentar evitar esses segredos de família, porque parece que eles não têm, né? Parecem ingênuos, né? Mas, na verdade, são extremamente nefastos, né? O estrago que faz nas gerações seguintes é enorme, porque realmente a pessoa sente uma incoerência dentro dela e ela não consegue ter consciência, né? Então, é muito complicado isso. Aquela frase da Anne Ancelin, que o que não é expresso por palavra, a dor expressa. Então, por isso que a gente deve realmente falar sobre as coisas que acontecem, né? É verdade. E principalmente, como a gente falou no último programa, principalmente elaborar os acontecimentos, porque, puxa, eu fui deixada afetivamente, né? O seu pai me deixou quando eu engravidei de você. Essa mãe elaborou afetivamente? Essa pessoa que fez um aborto, ela elaborou o que aconteceu, ou perdeu alguém, elaborou o que aconteceu? Então, isso também é muito importante, né? Importante. E não simplesmente negar ou não falar, ou cair nesse silêncio perigoso. Esse é o silêncio, que simplesmente para a pessoa é um silêncio, é um não dito. Verdade. Só que nas próximas gerações vai virar um segredo que ele é nocivo, muito nocivo. Françoise Dolto, eu citei já essa frase dela, né? Ela diz que o que é calado na primeira geração, na segunda geração vai para o corpo. A segunda geração carrega no corpo. Uhum. E muitas vezes em formas de doenças, né? Doenças graves. Doenças silenciosas também. Exatamente. E, inclusive, ela sugere aos pais que fale com as crianças desde o nascimento e que conte a própria história, a história da família, mas ela sugere que fale a verdade para essas crianças, para que não fique essas assombrações, né? E que se perpetuam de uma maneira incrível, né? Muitas gerações repetem. Então, gente, fazer constelação, nossa, é um trabalho lindo. A Arlete, como a gente falou no início, faz constelação individual em grupo, em Jundiaí, né? Tem um espaço maravilhoso lá. Atende também em grupo em Campinas. Então, quem quiser, é só ligar 11 28 16 67 96. 11 28 16 67 96. O site Arlete Menegatti. No Facebook também, Arlete Menegatti. E o telefone 11 28 16 67 96. Arlete, obrigada e novamente parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui.